Cada descoberta arqueológica tem um significado para alguém em algum lugar, mas nem todas as descobertas arqueológicas são iguais. Algumas provocam um maior sentido de maravilha do que outras. Esperamos que você sinta essa maravilha com todas as incríveis descobertas arqueológicas que estamos prestes a mostrar neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer tesouros do passado. Achados arqueológicos revelam segredos antigos. Número 8. A invenção da corda, Alemanha. A invenção da corda foi um avanço significativo no desenvolvimento humano precoce. Consideramos isso um processo simples agora, mas alguém ainda teve que inventar o conceito e mostrar aos outros como fazer isso. Acreditamos que a invenção da corda aconteceu cerca de 40 mil anos atrás na Alemanha, com base em uma ferramenta de fabricação de cordas encontrada na caverna de Hell, no sudoeste do país em 2016. A ferramenta é feita de marfim de mamute e contém 4 buracos de tamanhos diferentes, permitindo que as pessoas façam cordas de espessuras diversas, dependendo de suas necessidades. Ferramentas como essa foram descobertas antes, mas foram interpretadas erroneamente como obras de arte abstratas ou instrumentos musicais primitivos. Essa descoberta poderia ter sido classificada da mesma maneira, mas os pesquisadores conseguiram demonstrar que uma corda pode ser feita alimentando fibras de plantas através dos orifícios, e as torcendo. Uma vez que nossos ancestrais dominaram essa técnica, eles poderiam começar a pensar em conceitos maiores, como unir madeira com corda para fazer barcos e casas. Não é tão significativo quanto a invenção da roda, mas é quase tão importante. Número 7. Esqueleto com dentes protéticos em Teotihuacan, México. A antiga cidade de Teotihuacan é associada aos astecas, mas não foram os astecas que a construíram. Ela foi fundada por uma civilização desconhecida que existia no México antes deles. A cidade tem rendido inúmeras descobertas arqueológicas fascinantes ao longo dos anos, mas nada como esta, encontrada numa parte da cidade conhecida como La Ventila, em 2016. Arqueólogos encontraram os restos de uma mulher que foi enterrada 1.600 anos atrás. Incrivelmente, ela tinha dentes protéticos. Ainda mais surpreendente, os dentes protéticos são feitos de pedra, principalmente de perita e serpentina. Isso não é a única coisa em comum. O crânio foi alongado artificialmente por meio de compressão. Modificações como esta são normalmente associadas ao sul do México e à América Central, e com os maias em vez dos astecas. Os especialistas não têm certeza de como os dentes de pedra foram sequer conectados à mandíbula da mulher, mas o processo deve ter sido extremamente doloroso. Presumimos que a perita foi escolhida por razões decorativas. Se for assim, é um caso de preferência pela aparência em vez da funcionalidade. Número 6. A abertura do caixão, China. O caixão que foi aberto por cientistas em Nanchang, China, em abril de 2015, pertenceu a Liu, o lendário Marquês de Ayun? Quase 10 anos depois, especialistas ainda não têm certeza, mas certamente esperam que sim. O caixão foi encontrado dentro de um túmulo de 2000 anos de idade, que os arqueólogos têm quase certeza que foi construído para o Marquês Liu. Liu é uma figura notável e controversa na antiga história chinesa, tendo sido deposto de sua posição como imperador após apenas 27 dias de reinado, mas posteriormente voltou e foi feito marquês. As inscrições chinesas no interior do caixão escrevem o nome de Liu, assim como inscrições em várias moedas e um selo encontrados em outro lugar no túmulo. A única coisa que os especialistas ainda não conseguiram verificar é a identidade da pessoa dentro do caixão, mas diante da abundância de evidências em outros lugares, incluindo uma série de lingotes de ouro em formato de casco, seria notável se acabasse sendo outra pessoa. A história não registra a razão da morte de Liu, o que é surpreendente quando se considera que ele foi não apenas um ex-imperador, mas o neto do imperador Wu. Talvez um estudo mais aprofundado dos restos do ocupante do caixão possa esclarecer o assunto. Número 5. Descoberta de espirais douradas, Dinamarca. Algumas descobertas são tão enigmáticas quanto maravilhosas. Como exemplo, olhe para esta coleção de minúsculas espirais de ouro, encontradas recentemente na Dinamarca.
A Dinamarca tem sido famosa por seus tesouros de ouro na Idade do Bronze, mas nunca se encontrou algo parecido com este aglomerado de 2.000 fios torcidos de ouro. As espirais foram encontradas em Boeslunde, onde se acredita que as pessoas pré-históricas trouxeram tributos de ouro na esperança de serem recompensadas pelos deuses. Mas é improvável que esses artefatos tenham sido usados para tal propósito. Eles têm cerca de 3.000 anos de idade e eram provavelmente usados para decorar roupas de sacerdotes ou reis tribais, simbolizando o poder do sol. No entanto, o motivo pelo qual muitos deles foram armazenados no mesmo lugar é desconhecido. Cada fio de ouro puro é fino, com comprimento médio de 1 polegada, porém juntos, toda a coleção pesa cerca de 1/4 de quilo. Isso significa que eles teriam um valor extremamente alto se fossem vendidos, mas por enquanto, eles estão em exibição pública. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Estatueta de Léon Mens, França. Vamos falar sobre a estatueta de Léon Mens. Esta é uma incrível obra de escultura antiga. Testes de datação por carbono realizados na camada em que foi encontrada enterrada indicaram ter cerca de 45.000 anos, tornando-a a escultura representativa artística mais antiga conhecida no mundo. Os especialistas acham que é provável que tenha sido criada pela cultura ariana, que viveu nesta parte da Alemanha durante o Paleolítico Superior. Interpretar o significado da estatueta é impossível, e até mesmo adivinhar seu significado simbólico é um exercício amplamente redundante. Os especialistas não conseguem nem concordar sobre qual gênero a escultura deveria ser, ou mesmo se ela deveria ter um gênero. Existem pinturas rupestres antigas na França contendo figuras que se parecem um pouco com a estatueta de Léon Mens, mas a semelhança não é forte o suficiente para dizer que há uma ligação definitiva. Sem mais informações, tudo o que podemos fazer é admirar a arte que foi usada para fazer isso. Número 3. A descoberta do Código de Hammurabi, Irã. O respeito pelo Estado de Direito é um dos aspectos mais importantes e fundamentais para manter uma sociedade civilizada. A criação de um código de leis é um passo vital na fundação de qualquer país ou cultura, mas pode surpreender você saber o quão antigo é esse conceito. Este é o Código de Hammurabi, nomeado em honra do rei Hammurabi da Babilônia, que reinou quase 3.800 anos atrás. É considerado o conjunto mais antigo e completo de leis e princípios legais do mundo, e ainda é muito admirado por advogados da era moderna. A Estela de Hammurabi, também conhecida como Louvre Stela, é o bloco de basalto no qual as 282 leis estão escritas. O texto abrange desde leis civis básicas até práticas comerciais aceitáveis e inclui multas e punições fixadas para delitos específicos escritos em acadiano. O prelúdio do texto afirma que o código foi concebido para proteger os fracos da opressão dos fortes, repetindo o tema de que alguém tem o direito de ser considerado inocente até que seja provado culpado, um princípio que permanece verdadeiro na maioria dos países hoje. A estela foi roubada pelas forças do rei elamita Shutruk-Naunt cerca de 3.200 anos atrás, mas foi redescoberta por um engenheiro de mineração francês em 1901. Número 2. Primeiros petróglifos antigos em Montserrat, Estados Unidos. Um casal fazendo uma caminhada na ilha caribenha de Montserrat avistou algumas esculturas de aparência antiga em uma rocha coberta de musgo. Curiosos sobre as esculturas, eles relataram o que viram aos arqueólogos locais. Foi um bom trabalho que eles fizeram, porque as esculturas foram confirmadas como petróglifos antigos. Como tal, eles são os primeiros petróglifos antigos a serem encontrados na ilha. Há semelhanças entre esses petróglifos e glifos encontrados em outras ilhas caribenhas, incluindo a ilha de São Vicente. As semelhanças não são tão fortes para que os historiadores possam dizer que são definitivamente o trabalho da mesma cultura, mas é uma possibilidade. É muito difícil para os cientistas fornecerem datas precisas para os glifos, mas eles acreditam que estes tenham algo entre 1.000 e 1.500 anos. Alguns deles são formas geométricas, enquanto outros podem ser interpretados como figuras de animais, ou mesmo humanas.
Acredita-se que os primeiros colonos a chegarem em Monserrate chegaram há cerca de 2.500 anos, então essas marcações não foram obra das primeiras pessoas a viverem lá, mas podem ser obra da primeira cultura a ter qualquer forma de comunicação pictográfica. Número 1. Coleção de moedas romanas antigas, Espanha. Grandes descobertas arqueológicas têm o feliz hábito de aparecer durante projetos de construção, e esse foi o caso em Tomariz, na Espanha, quando uma coleção gigantesca de moedas romanas antigas apareceu durante uma operação de bombeamento de rotina, no ano passado. Os trabalhadores estavam tentando consertar canos de água com vazamento, mas no processo, descobriram uma coleção enorme de moedas de bronze que pesa mais de 580 quilos. Ana Navarro, que dirige o museu nas proximidades de Sevilha, diz que o enorme salão de moedas de 1800 anos é único, porque elas estão em uma condição excepcional, sugerindo que elas foram mantidas juntas e nunca entraram em circulação geral. É possível que elas pertençam a um banco, ou tenham sido mantidas por uma agência governamental para pagar soldados ou funcionários públicos. Mesmo com toda a sua experiência, ela acha difícil dar um valor em dinheiro para uma coleção de moedas desse tamanho, além de dizer que vale vários milhões de dólares. Algumas das moedas parecem ter sido banhadas em prata para aumentar seu valor e provavelmente foram agrupadas assim imediatamente após serem vendidas. Não se sabe como elas foram esquecidas e enterradas posteriormente. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de tesouros do passado. Achados arqueológicos revelam segredos antigos. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!